Aí pessoal, tudo bem? Continuando aqui, o Amala Purana, né? Pureza absoluta. Então, aqui no significado, Srila Prabhupada continua explicando, né? Que o Śrīmad Bhagavatam é para ser ouvido, ouvido a partir do começo, sem ficar pulando, né? Ele é para ser ouvido a partir do começo, e aqueles que são capazes de assimilar essa obra são mencionados nesse sloka. Uma pessoa torna-se qualificada para ouvir o chamado Bhagavatam depois de muitos atos piedosos. Então, a pessoa tem essa inclinação por ouvir o chamado Bhagavatam porque já teve atividades piedosas passadas, né? O grande sábio Yasadeva diz que a pessoa inteligente, com pensativa discrição, pode estar certa de poder compreender diretamente a suprema personalidade de Deus. Olha aqui. A pessoa pensativa com discrição, pensativa discrição pode estar certa de poder ou compreender diretamente a suprema personalidade de Deus, ouvindo o chamado Bhagavatam, sem se submeter aos diferentes estágios de compreensão estabelecidos nos Vedas. O próprio autor está falando isso, olha. Não precisa ler nenhuma outra literatura védica que eu escrevi. O próprio chamado Bhagavatam vai dar você essa compreensão de Deus. Uma pessoa pode elevar-se imediatamente à posição de Paramahansa, simplesmente concordando em receber essa mensagem. Só de a pessoa estar aberta para a mensagem, só de estar aberta, ela se torna Paramahansa. Muito bonito, né? Muito auspicioso o chamado Bhagavatam. Então, aí continua, Sutta Goswami continua falando, né? Não, aqui é Vyasadeva mesmo falando. Homens hábeis e pensativos, saboreai o chamado Bhagavatam, o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. Olha, o autor falando, né? Saboreai o chamado Bhagavatam, o fruto maduro. Assim, o fruto maduro, assim, o que há de mais elevado, né? Dos lábios, da árvore dos desejos da literatura védica. Ele emanou dos lábios de Shri Sukadeva Goswami, que é o filho dele. Portanto, este fruto tornou-se ainda mais saboroso, embora seu sumo nectário já fosse saboreável por todos, inclusive as almas liberadas. Então ele está falando, né, porque ele falou isso para o filho dele, e quando o filho dele, que é Shukadeva Goswami, narrou o chamado Bhagavatam para Maharaj Parikshit, esse fruto se tornou mais nectário. Né? Uma grande alma, né? Chama Shukadeva Goswami, que vem só para falar o chamado Bhagavatam. Nos dois slokas anteriores ficou definitivamente provado que o chamado Bhagavatam é a literatura sublime que supera todas as outras escrituras védicas, devido às suas qualidades transcendentais. O próprio autor falou, como falei, né? Supera toda a literatura védica devido às suas qualidades transcendentais. Ele é transcendental a todas as atividades e conhecimento mundanos. Neste sloka se declara que o chamado Bhagavatam não é apenas uma literatura superior, mas é também o fruto maduro de todos os textos védicos. Em outras palavras, ele é a meta de todo o conhecimento védico. A meta de todo o conhecimento védico é chegar no chamado Bhagavatam. Nós vamos ver que o chamado Bhagavatam é diretamente a encarnação de Krishna. Né? É um Purusha Avatara, é uma encarnação de Krishna. É a própria personalidade de Deus, né? Considerando tudo isso, o ouvinte paciente e submisso é definitivamente essencial. Ouvir paciente e submisso é definitivamente essencial. Então, considerando essa importância do chamado Bhagavatam, então nós temos que ter a atitude correta para poder saborear esse fruto, que é o ouvir submisso e paciente. Com grande respeito e atenção, deve-se receber a mensagem e as lições transmitidas pelo chamado Bhagavatam. Nós temos que sempre lembrar, quando ouvir o chamado Bhagavatam, nós temos que estar com respeito, né, e atenção. Né? Os Vedas são comparados à árvore dos desejos, porque contém todas as coisas conhecíveis pelo homem.
Então, qualquer coisa, qualquer ciência tem nos Vedas, né? Ele trata das necessidades mundanas, bem como da realização espiritual. Os Vedas falam de coisas mundanas e coisas espirituais, né? Os Vedas contêm princípios regulativos de conhecimento, cobrindo os temas social, político, religioso, econômico, militar, medicinal, químico, físico e metafísico. Qualquer ciência, se você imaginar, tem nos Vedas. E tudo que possa ser necessário para alguém se manter vivo. Além disso, há orientações específicas para a realização espiritual. Então, tem uma parte dos Vedas que fala sobre realização espiritual. É uma parte muito pouca, mas fala sobre a realização espiritual. Conhecimento regulado envolve uma elevação gradual da entidade viva à plataforma espiritual. E a realização espiritual mais elevada é o conhecimento de que a personalidade de Deus é o reservatório de todos os sabores espirituais ou raças. Então, a coisa mais elevada que tem é quando você entender que os Vedas, olha só, que a personalidade de Deus é o reservatório de todos os sabores espirituais ou raças. Esse Prabhupada fala aqui que é a realização espiritual mais elevada, né? Todas as doçuras de amor, de amizade, servidão, até amor conjugal, isso tem na forma mais sublime na Suprema Personalidade de Deus. Todas as entidades vivas, desde Brahma, o primeiro ser vivo nascido dentro do mundo material, até a formiga insignificante, desejam provar algum tipo de sabor. Todo mundo quer provar algum tipo de sabor, né? Derivado das percepções dos sentidos. Esses prazeres sensoriais são tecnicamente chamados raças, sabores espirituais, prazeres espirituais, sensoriais, né? Os sentidos têm uma raça, né? Tais raças são diferentes variedades. Nas escrituras reveladas são enumeradas as 12 seguintes variedades de raças. 1 é Raudra, que é ira. 2, Adbhuta, maravilhamento. 3, Sringhara, amor conjugal. 4, Hasya, comédia. 5, Vira, cavalheirismo. 6, Daya, misericórdia. 7, Dasya, servidão. 8, Shakya, fraternidade. 9, Bhayanaka, horror. 10, Vibhaksa, choque. 11, Shanta, neutralidade. E 12, Vatsalya, paternidade. As 12 raças. A soma total de todas essas raças é chamada afeição, ou amor. A soma total das raças é amor. Primeiramente, tais sinais de amor se manifestam sob as formas de adoração, serviço, amizade, afeição paternal e amor conjugal. E quando essas cinco estão ausentes, o amor se apresenta indiretamente sob formas de ira, cavalheirismo, comédia, maravilhamento, né? Medo, choque e assim por diante. Por exemplo, quando o homem está apaixonado por uma mulher, a raça é chamada amor conjugal. Mas quando tais tratos amorosos são perturbados, pode haver maravilhamento, ira, choque ou mesmo horror. Às vezes, os casos amorosos entre duas pessoas culminam em pavorosas cenas de assassinato. Isso acontece, né? Tais raças são manifestadas entre homem e homem, e entre homem, animal e animal. Não há possibilidade de intercâmbio ou raças entre um homem e um animal, ou entre um homem e qualquer outra espécie de ser vivo dentro do mundo material. As raças são reciprocadas entre membros da mesma espécie. Esse amor, afeição, mesmo acontece com membros da mesma espécie. Mas quanto às almas espirituais, elas são qualitativamente iguais ao Senhor Supremo. Portanto, as raças eram originalmente intercambiadas entre o ser vivo espiritual e o todo espiritual, a Suprema Personalidade de Deus. Então, originalmente, as raças são intercambiadas entre a alma espiritual e a Suprema Personalidade de Deus. Vou continuar falando sobre isso no próximo vídeo.